Olá, meus irmãos, estamos começando mais uma aula aqui da Teologia Sistemática, uma aula muito importante sobre escatologia. Nós estamos partindo já para o final do nosso curso. Hoje eu quero trabalhar um pouco com vocês as várias perspectivas escatológicas e um tema bastante interessante para a gente abordar aí no final do nosso curso, né? Hoje a gente vai falar sobre a doutrina das últimas coisas. Falamos semana passada sobre o juízo final. Hoje eu vou trabalhar a questão das perspectivas escatológicas. Só lembrando, né, que na semana passada a gente trabalhou a questão que há sim um juízo final. Hoje a gente vai trabalhar como vai ser esse juízo final. Como é que vai a questão do milênio? Vai ter um milênio? Não vai ter? Como é que vai ser essa questão? E na semana que vem, na última aula aqui do nosso curso, a gente vai falar, e agora? Tá, como nós viveremos? Depois de tudo isso, temos passado ali pela introdução da teologia sistemática, temos passado pela antropologia, pela teologia, cristologia, soteriologia, eclesiologia e agora a escatologia, o que isso resulta na nossa existência. Então a gente vai ver isso na semana que vem. Pois bem, a aula de hoje eu dividi em 5 pontos. O primeiro ponto, pontos de concordância, pontos de discordância. Sempre há concordância e discordância nessas questões das perspectivas escatológicas. O milênio, os sinais da vinda, juízo e destino. Então, nós vamos percorrer esse caminho na aula de hoje. Espero que você e sua família estejam bem, com saúde, preservados aí no Senhor e que possamos aprender cada vez mais conforme a graça do nosso Deus. A volta de Jesus, pontos de concordância. Então eu listei aqui vários textos, eu vou abrir apenas alguns deles, mas aqui a Bíblia Sagrada eu quero mostrar para você que a Bíblia Sagrada ela é recheada de textos que falam sobre a volta de Jesus, sobre um fim. Nós vimos um pouco isso na semana passada, mas é importante a gente entender essa questão. Havia uma concepção, e que eu nem vou abordar muito essa concepção, porque para mim isso é totalmente fora do contexto bíblico. Havia um conceito chamado aniquilacionismo. Que era essa concepção do aniquilacionismo? Era que a pessoa morria e havia o aniquilamento da alma. A pessoa não ia nem para o céu nem para o inferno. A pessoa era aniquilada. A pessoa morria e acabava todas as coisas. E essa concepção ela foi bastante difundida por um tempo, principalmente numa teologia mais liberal. Ela foi difundida e causou inclusive alguns rachas nas igrejas por causa disso, mas depois acabou biblicamente as pessoas desconsiderando essa perspectiva porque não havia o menor cabimento fato a quantidade de textos bíblicos que nós temos falando acerca da vinda de Cristo, falando sobre a volta de Jesus. Então, nós temos um ponto de concordância entre todas as concepções e perspectivas escatológicas, que é a volta de Jesus. Isso é um ponto de concordância entre todas elas. Eu vou ler alguns textos desses que eu li, começando pelos evangelhos, né? Mateus 24, verso de número 42, vai nos dizer assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam.
Então, palavras do nosso Senhor Jesus. Então, fica claro, né, que essa questão sobre vigiar, e vigiar aqui tem o sentido de que não é ficar alerta com um ladrão, né, mas ficar alerta constantemente que a vinda do Senhor não é programada e não é discernida pela racionalidade humana, mas é pela vontade divina, e para nós é um mistério quando virá. Então é para a gente ficarmos constantemente vigilantes na nossa vida, para que a gente consiga na nossa existência sempre ter a presença do Senhor em nós, sermos vigilantes na nossa espiritualidade, não nos deixarmos enredar com os prazeres ou com as tentações desse mundo, porque nós sabemos qual é o nosso destino, que é na glória eterna. Então, a gente ficar permanentemente vigilantes com tudo aquilo que nós precisamos desenvolver na nossa espiritualidade. Então, esse termo vigiar vai ser importante em vários textos, porque vai mostrar essa realidade aqui de Mateus 24, que o Senhor Jesus ele vai dizer, né, que o Senhor vem, né? A hora ninguém vai saber. Se alguém soubesse, ele coloca aqui a figura do pai de família, né? De que se ele soubesse o dia e a hora que o ladrão viesse, ele se cercaria de cuidados. Então o Senhor vem no tempo que ele achar, no tempo que lhe aprouver. Então nós não sabemos o dia e a hora. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, vai dizer assim: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, ou se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Né? Novamente, o termo de vigilância ele é muito enfático aqui nesses textos. Ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, agora a gente saindo dos evangelhos para uma carta paulina, ele vai dizer assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Aqui Paulo ele vai colocar uma questão a mais do que lá nos evangelhos. Porque enquanto lá nos evangelhos o Senhor Jesus está alertando para que a gente mantenha uma constante vigilância, ele vai colocar agora uma questão aqui, Paulo vai colocar agora uma questão de que as pessoas vão começar a dizer paz e segurança, que agora nós estamos seguros, nós estamos em paz e tudo mais. E esse é o tempo que nós precisamos tomar mais cuidado. Normalmente as pessoas afrouxam o seu cuidado com a vida e com a sua espiritualidade quando as coisas estão bem, quando as coisas estão ali razoavelmente seguras, né? E nesse momento as pessoas começam a afrouxar a sua espiritualidade. E é nesse momento em que as pessoas dizem que está tudo em paz e em segurança, é que as coisas ficam mais complicadas. Conversando com médicos, né, eles mesmo dizem, né, que com relação à pandemia da Covid, os médicos que se infectam com a Covid normalmente não se infectam no ambiente hospitalar.
mesmo que lá eles estejam cuidando intensamente das pessoas com Covid, porque lá eles colocam todos os aparatos, todos os sistemas de segurança, todas as EPIs, eles utilizam e eles ficam alertas a qualquer questão ali sanitária. Então, normalmente os médicos eles são infectados muitas vezes em casa, ou muitas vezes quando vão ao mercado, quando eles afrouxam o cuidado e nesse momento é que eles ficam infectados. Então é a mesma coisa que o Paulo está dizendo aqui na carta aos Tessalonicenses, que quando disserem paz e segurança, tome cuidado, porque é nesse momento que é mais crítico. Agora Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3º, verso 8º, vai dizer: mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Novamente Pedro aqui falando sobre essa questão aqui do dia do Senhor, que virá como um ladrão, né? Aqui o Pedro ele vai colocar um termo bastante importante, que é esse dia do Senhor, dia com D maiúsculo, né? O dia do Senhor, ou alguns textos vão dizer naquele dia, né? Principalmente Mateus 25, 23, Mateus 7, naquele dia, né? Muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus, né? Naquele dia, o dia do Senhor são similares. E uma coisa que Pedro vai colocar, que também é importante para a nossa compreensão, é que nós não podemos esquecer que um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia para o Senhor. Essa questão que ele está colocando, logicamente que não são dias literais, mas ele está colocando aqui uma metáfora, né? Que é com relação à análise de tempo ou percepção de tempo para Deus e para nós. Para nós estamos dentro do tempo-espaço, dentro da temporalidade. Deus, ele é eterno, o que significa que ele está para lá do tempo e do espaço. E para Deus, o futuro já aconteceu, o passado, ele tem todo o domínio. Então, para Deus, ele não está dentro do tempo, ele é o criador do tempo. Então, nós que estamos dentro do passado, presente e futuro, Deus, ele olha tudo como uma coisa só. Ele é o eterno, eternidade é a ausência do tempo, né? Ele é o criador do tempo. O futuro para Deus já aconteceu. Então, essa percepção do tempo com relação a Deus, com relação a nós, Pedro traz essa contribuição. E agora, Apocalipse. Então, nós vimos os evangelhos, vimos uma fala paulina, uma pedrina e agora joanina, com Apocalipse capítulo 22, final ali do livro de Apocalipse e, consequentemente, da Escritura Sagrada. Vai nos dizer assim: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Ou seja, termina com essa oração gloriosa, dizendo: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa oração gloriosa, né, de que o Senhor garantindo que vem sem demora. Aleluias, né? Então, só retomando aqui,
a volta de Jesus na Bíblia Sagrada tem um ponto de concordância tanto com os evangelhos, a teologia paulina, pedrina, joanina. Então há uma concordância em todo o Novo Testamento acerca dessa realidade da volta de Jesus. Enquanto todo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é messiânico, né, para a vinda de Jesus como Messias, o Redentor. Agora o Novo Testamento também é unânime em falar da volta de Jesus como o consumador, né? Por isso é importante, e essa concordância escriturística faz com que haja também uma concordância teológica. Todas as teologias praticamente elas concordam com a volta de Jesus. O que vai ter um ponto de discordância é como que vai ser a volta, né? Mas não há uma discordância que haverá a volta. Isso é importante a gente notar. Nesse livro, Milênios, Significados e Interpretações, editado por Robert Close, é interessante, ele vai dizer assim: um dos mais difíceis temas com que os intérpretes da Bíblia têm de lidar é o ensino do reino de Deus. O problema surge claramente quando o crente dá a sua explicação de passagens como Daniel 2 e Apocalipse 20. Tentativa de relacionar esses textos ao curso da história humana levaram os cristãos a criar vários sistemas diferentes para explicar a volta de Cristo e seu reino. Esse livro é um livro incrível, porque ele vai trabalhar aqui, nesse livro, 4 perspectivas diferentes, falando acerca do milênio, que são pontos de divergência. Então havia um ponto de convergência, que era a volta de Jesus, mas havia um ponto de divergência, que era a respeito ali, né, de como Jesus voltaria. Então a perspectiva amilenista, pré-milenista histórica e pós-milenista. Então essas 4 visões diferentes, elas começam a diferenciar a teologia, né? E nesse livro, é um livro bastante interessante porque é um diálogo. Então aqui tanto o Eldon Led, o Herman Hoyt, o Loren Bittner e o Anthony Huckman, eles vão defender, cada um deles vai defender uma posição escatológica. E quando eles colocam os pontos favoráveis, os outros 3 contra-argumentam de forma muito assim madura, né? E eles vão escrevendo os textos e vão colocando a visão de cada um deles, e também vão colocando ali, né, os contrapontos. Então, muito interessante. Esse livro me foi presenteado pelo reverendo João Alves dos Santos. E eu lembro que eu fiz todo um curso de teologia sistemática com o reverendo João Alves, e foram 3 anos de estudo só em teologia sistemática. E quando chegou na escatologia, ele falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vão ter textos ali, tanto defendendo o pré-milenismo clássico, pré-milenista histórico, pós-milenista, amilenista. Então, você vai ter textos defendendo, e se você fizer uma exegese, você vai ter textos defendendo todas as posições. Então, há um mistério com relação às últimas coisas. Então ele deu esse livro e falou assim: olha, tem essas 4 posições, as 4 posições têm textos bíblicos que as ratificam. A questão é que é um mistério, nós não sabemos como definitivamente vai ser. Nós podemos até ficar mais afeitos a uma certa posição aqui ou ali, mas o importante é saber que vai acontecer, né? Como vai acontecer, a gente vai saber quando tiver acontecido. Então ele falava, e eu gostava muito dessa posição do reverendo João Alves dos Santos. Aliás, ele falava assim que João Calvino foi muito sábio ao comentar toda a Bíblia, exceto Apocalipse, né? Então, ele interessante essa questão que ele coloca. Aqui eu fiz uma tabela na tentativa de poder ajudá-los, e eu coloco aqui
os pontos de discordância, coloquei 9 pontos, né? Aqui no primeiro slide eu coloco 4, né? Com relação à hermenêutica, a segunda vinda, o tempo do reino, a natureza do reino, entre o pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Então, eu coloco aí, você pode depois, se você quiser aprofundar, né, você pode estudar mais profundamente. Mas uma das coisas importantes aqui é a questão da hermenêutica, que a hermenêutica ela é o que vai discernir tudo, toda a nossa concepção das últimas coisas é a nossa hermenêutica, como nós interpretamos a Escritura Sagrada. Então, na hermenêutica, as 3 primeiras posições, elas têm um contexto e gênero, são considerados interpretativas importantes. O que é isso? É que o contexto bíblico e o gênero literário são levados em consideração. O pré-milenista histórico tem uma forte inclinação para o literalismo. Então, o que significa isso? Que eles vão pegar ali, por exemplo, os 244 mil de Apocalipse, eles vão traduzir literalmente, são 244 mil. Né? E ali o texto está falando de 12 mil vezes 12, né? Que 12 ali são as tribos de Israel e 12 mil para cada tribo. Então, ali a gente sabe que Apocalipse é cheio de figuras, né? E outras figuras vão ter também, o número 666 e todas as outras coisas. Há uma opção em traduzir esse texto como sendo um símbolo ou sendo apenas uma metáfora, ou você traduzir literalmente, né, que vão ser 244 mil os salvos, que vai ter o número ali da besta, você pegando ali as imagens e traduzindo literalmente e transportando para os nossos dias. O pré-milenista dispensacionalista, que foi uma visão bastante difundida no nosso país, principalmente pela Bíblia Scofield, que foi a primeira Bíblia comentada aqui, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e que tinha uma visão dispensacionalista. O que é uma visão dispensacionalista? Uma visão de que há várias dispensações na aliança de Deus. Então havia a dispensação na época de Adão, de Noé, de Davi, né, de Moisés, de Davi e de Jesus e as últimas coisas, né? Então o que nós entendemos é que não há dispensações, ciclos fechados assim, né, de tipo de tentativa e erro. Foi tentado fazer aqui, não deu certo, tentou novamente, foi tentando até chegar à consumação. O que nós entendemos é que há uma única aliança, uma continuidade. Então, essas são as diferenças, e conforme a sua hermenêutica, a sua compreensão de hermenêutica vai também diferenciar a sua visão bíblica. Uma outra coisa que eu quero colocar é a questão da natureza do reino, que isso também é muito importante. O reino é de natureza, para o pós-milenista, é de natureza espiritual, vai crescer para encher toda a terra. Dessas visões do amilenismo, pré-milenista histórico e pré-milenista dispensacionalista, a única que eu vou colocar aqui, que eu vou dizer assim, olha, essa não vai, não é, eu creio que não é dessa maneira, é o pós-milenismo. Pós-milenismo foi muito importante, principalmente na década de 30, na década de 40, porque havia uma esperança e uma ilusão com relação ao caráter humano. Lembrando que nessa época havia ali a ilusão, né, do positivismo francês, né, principalmente por Auguste Comte, né, que era uma posição de que se
tudo estivesse em ordem, as coisas organizadas em ordem, todas as coisas corroborando em um organismo, em uma organização, geraria progresso. Por isso na nossa bandeira tem ordem e progresso, porque havia essa ilusão, né, de que toda ordem geraria progresso. Essa ilusão acaba com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O que acontece é que essa teologia ela foi altamente influenciada por essa visão positivista e achava-se que o reino de Deus, a igreja, iria de tal forma expandindo o evangelho, o reino de Deus, que as pessoas iriam se convertendo e a gente começaria a formar um céu na terra. Havia uma ilusão com relação a isso. Então, o pós-milenismo hoje caiu em totalmente descrédito, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, do enriquecimento das nações, e mesmo com o enriquecimento, a pobreza continua, a miséria continua, as pessoas continuam aflitas, então a riqueza não gerou igualdade, não gerou justiça, ao contrário, né? Então, por isso é importante a gente considerar. No amilenismo, o reino é de natureza espiritual. O pré-milenista histórico, a segunda vinda, estabelecerá um reino literal de 1000 anos sobre a Terra. E no pré-milenista dispensacionalista, o reino literal de 1000 anos na Terra será principalmente de natureza judaica. Por isso, os pré-milenistas históricos, dispensacionalistas, melhor dizendo, eles entendem que a nação de Israel vai retomar a liderança mundial no governo. Então, só pontuando aqui, tanto o amilenismo e o pré-milenismo histórico, eles entendem que reino de Deus, ele é mais abrangente, ele é de natureza espiritual para todas as nações e tudo mais. O pré-milenista dispensacionalista, ele é mais específico, ele entende que é a nação de Israel, ele entende que a nação de Israel vai retomar a liderança, o governo do mundo nesses 1000 anos. Vamos lá. Ainda nos pontos de discordância, tem ali a descrição do milênio, a duração do milênio, a vinculação de Satanás e status atual e a tribulação. Então, só vou colocar aqui e pontuar a tribulação por causa do nosso tempo, mas aqui a tribulação no pós-milenismo ocorreu na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Você sabe que devido à destruição de Jerusalém, depois a questão de Nero, a perseguição da igreja, foi algo terrível. Então os pós-milenistas diziam, ou dizem, né, alguns que isso ocorreu no ano 70. No caso do amilenismo, ele é uma concepção que entende que a igreja está em tribulação nesta era. Que essa questão dos 1000 anos, do milênio, é desde a ressurreição de Jesus até a segunda vinda de Cristo. Então, essa questão da tribulação, dos 1000 anos, desse momento que seria um momento de dor, de dificuldade, de caos, de perseguição, ela é contínua, não vai ser um momento específico na história, apenas de 1000 anos, mas até a vinda de Cristo. Por isso chama amilenismo, porque toda palavra que começa com A, que tem origem grega, A é ausência, né? Então, é ausência de milênio, porque na realidade a ausência de milênio de 1000 anos literais. É o amilenismo, ou ela compreende que nós já vivemos o milênio, essa fase tribulacional. E de uma certa forma eu concordo com essa visão, porque desde até a vinda de Cristo na segunda vez, a vida, o próprio Senhor Jesus diz, né, que nesse mundo nós teríamos aflições.
E a vida humana ela é marcada por dores, sofrimento, angústia e tudo mais. O pré-milenista histórico ele vai dizer o seguinte, que é uma futura tribulação de 7 anos e precederá a segunda vinda. A igreja vai passar por essa tribulação de 7 anos. E o pré-milenista dispensacionalista, que haverá uma tribulação de 7 anos, precederá a segunda vinda, e a igreja escapará desta tribulação sendo arrebatada. Não sei se vocês chegaram a ver, mas quando eu era jovem, na igreja metodista, se passava aqueles filmes deixados para trás, né? Aquele filme que a pessoa está dirigindo, daqui a pouco ela é arrebatada, né, e o carro fica desgovernado, tá ali o avião, o piloto é arrebatado, né? Então, essa concepção de que vai ter ali, depois dos 7 anos, um arrebatamento e que as pessoas ali vão ser tomadas para o reino de Deus, aquelas que crerem, aquelas que não crerem ficarão na terra. Pois bem, o milênio. Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, tem a visão amilenista, pré-milenista, né? Tanto o clássico quanto o dispensacionalista, ou o histórico e dispensacionalista, o pós-milenismo. Então, essa questão aqui do milênio é uma questão chave, né, para a gente compreender de fato se a segunda vinda de Cristo vai abrir o processo da consumação, como diz os pré-milenistas, ou se a segunda vinda de Cristo vai fechar o milênio, né? Então, basicamente essa diferença, né? Para os amilenistas, a segunda vinda de Cristo fecha o milênio. Para os pré-milenistas, por isso é pré-milenista, né? A segunda vinda abre o milênio. E aí você pode ter a sua posição. E eu sigo o conselho do reverendo João Alves dos Santos, né, de que você pode escolher cada uma das duas posições e isso aqui não interfere na sua fé. Eu tenho a minha posição, né? E se você olhou já o estudo panorâmico da Bíblia e viu, né, as minhas falas a respeito da questão da Escritura Sagrada, você já deve saber qual que é a minha posição. Mas se você tem uma outra posição, para mim não tem problema nenhum, né? E o reverendo João Alves dos Santos vai dizer, olha, tem textos bíblicos aí que defendem as duas posições e sem dificuldade, não há problema se você tem uma posição diferente. A única coisa que a gente vai saber de fato é quando o Senhor Jesus vier, né? E a gente tem que discordar com mais veemência quando há questões essenciais à fé. Por exemplo, crer em Cristo, a Escritura Sagrada, o Evangelho, o Espírito do Senhor, né, a salvação pela cruz, a graça de Deus, então a suficiência da fé, essas coisas são essenciais. Agora, se você crê que a segunda vinda fecha o milênio, ou se a segunda vinda abre o milênio, a gente vai saber na segunda vinda. E se você creu em Cristo Jesus e crê que a segunda vinda abre o milênio, a gente vai saber lá na segunda vinda. E se você crê que em Cristo Jesus e que na segunda vinda fechou o milênio, a gente também vai saber. Porque se você creu em Cristo Jesus, nós estamos entre os salvos e os redimidos. Tá bom? Então é importante a gente não entrar em discussões que não valem a pena, né? Que nós não temos tantos textos claros, né, para dizer e ratificar
essa questão. Escatologia e os sinais. Quais são os sinais da segunda vinda de Cristo Jesus? Embora, né, a gente diga, né, que possa dizer, né, tanto na visão amilenista quanto a pré-milenista, né, de que pode abrir ou fechar um ciclo, um milênio, mas a Bíblia vai falar que tem sinais importantes aqui quando vierem anteceder, né, a vinda de Cristo Jesus. Uma delas é a pregação do Evangelho a todas as nações. A outra é a grande tribulação. A outra são falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Outra são sinais no céu. A outra é a vinda do homem da iniquidade e a rebelião. Então aqui tem vários textos que você pode pesquisar mais tarde, mas são questões importantes, né? Tanto a pregação do Evangelho a todas as nações, eu acho que essa aqui é a mais importante, que é uma tarefa nossa, tarefa da igreja, evangelizar, proclamar o Evangelho, ir e enviar missionários para os lugares ainda não evangelizados, e há muitos lugares não evangelizados ainda. A grande tribulação, se é a tribulação, né, que começou desde da cruz até a consumação, ou se é um período, os falsos profetas realizando sinais e maravilhas. E aqui é um caso bastante importante, porque até eu não coloquei aí o texto, né? Eu coloquei Marcos 13 e Mateus 24, mas tem um texto de Mateus 7, o final do Sermão da Montanha, em que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. E o texto é claro ali em Mateus 7, porque Jesus vai dizer assim, muitos vão dizer, né, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus, e as pessoas vão argumentar com Jesus, são ainda ousados, né, em argumentar com Jesus. E aí Jesus vai dizer assim, olha, naquele dia as pessoas vão dizer, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós curamos, né, profetizamos. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E é interessante isso, né? Porque as pessoas vão fazer milagres, vão expulsar demônios e vão profetizar. E isso é feito por pessoas, né? E no ambiente religioso. E Jesus vai dizer que nunca os conheceu. Então, há sim pessoas que enganam dentro da igreja, fazendo sinais e maravilhas. Então, é por isso que nós precisamos sempre tomar cuidado, e nem tudo que reluz de fato é ouro. Aqui vai dizer que há sinais no céu e a vinda do homem da iniquidade e a rebelião. Juízo e destino. Haverá um julgamento final de crentes e incrédulos. Aqui é um ponto que está sendo cada vez mais aí presente na teologia de hoje. Eu comecei falando lá no início da aula sobre o aniquilacionismo, né? Há uma teologia presente nos dias de hoje, também fruto ainda da teologia liberal, de que sim, haverá uma salvação para os redimidos, né? De que aqueles que creram em Cristo Jesus vai experimentar a glorificação, o céu, né? Que a Bíblia vai dizer, né? Mas alguns vão dizer que aqueles que não forem salvos, eles vão ser exterminados. É um meio aniquilacionismo, né? Enquanto o aniquilacionismo original era o aniquilacionismo tanto dos salvos dos não salvos, aqui é o aniquilacionismo apenas dos não salvos. Porque eles argumentam de que como um Deus pode julgar eternamente, um Deus de amor pode julgar eternamente para a condenação. Então, ia uma tentativa de uma argumentação afetiva, né? Mas a questão é que
a gente se pauta pela Escritura Sagrada, né? Então, há vários textos, eu coloquei aqui vários textos, né, que colocam que há um julgamento, sim, há um julgamento final. Por exemplo, Mateus capítulo 25, né, que aquele dia Deus vai separar as ovelhas dos bodes, né, e vai separar um do outro, ou o joio do trigo, né? Então, sim, haverá uma condenação ou uma salvação que seja eterna. E a Bíblia é clara nisso e a gente tem que sempre se pautar pela Escritura Sagrada. E Jesus Cristo será o juiz. Então a gente tem que compreender e crer no caráter do nosso Deus, no nosso Senhor, que Ele julga de forma justa e não de forma injusta. Ele julga com todo conhecimento e não com parcialidade. Então a gente tem que crer no caráter do nosso Deus. E Apocalipse 21, verso 1 vai dizer assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória ao nosso Deus. E a gente crê que esse texto vai se cumprir. Por isso, essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança de que o Senhor fará todas as coisas segundo o seu propósito. E o juízo vem e a gente precisa vigiar. Por isso, é importante que mesmo que a gente viva num momento de dor, de incerteza, de aflição, o Senhor, pessoalmente, vai enxugar de nós toda lágrima, tirar de nós toda dor. E nesse dia já não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais luto. Mas naquele dia nós diremos: glória ao nosso Deus. Por isso, a aula de escatologia, ao mesmo tempo que nos traz uma certa angústia, porque a gente sabe que o tempo vai correndo e a gente precisa urgentemente evangelizar o mais rapidamente possível os nossos familiares, os nossos amigos. Também nos dá uma glória, uma exaltação no coração de saber que o justo juiz enxugará de nós toda a lágrima. Que Deus assim continue abençoando a sua vida, cuidando de você, da sua família, e que Deus assim continue multiplicando graça e virtudes sobre vocês. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.